Feliz noite, mulheres! Sejam bem-vindas! Vamos entrando. Acabei de sair de um atendimento, por isso hoje a live foi se estender um pouquinho para mais tarde. Oi, Lili! Oi, Kelly! Feliz noite, lindonas! Sejam bem-vindas! Meninas, estou tomando aqui porque minha garganta tá seca, viu? Porque acabei de sair de um atendimento. Vamos dar uns minutinhos aí para as mulheres irem entrando pro Instagram integrando. Oi, Andréia, saudades. Hoje quem me salvou foi o óleo da Harmonia Plus, viu, amiga? Tava naquele dia me sentindo que tinha que dar conta das coisas, partir pro óleo da Harmonia Plus. Como você está? Como tá a Luna? Meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as memórias, né? Que a gente traz desse masculino, em especial hoje, o nosso pai. Porque é o nosso primeiro homem, tá? Independente, tá? Isso não tem a ver. Eu gosto do meu pai, eu não gosto do meu pai, eu me dou bem, eu não me dou bem, tá? Eu conheço meu pai, eu não conheço meu pai. Isso vai além, tá, meninas? Isso são dinâmicas que nossa criança interior criou, né? E hoje a gente se tornou essa adulta. Que bom, Andréia. Beijos em todo mundo aí. E hoje a gente se tornou essa mulher, né? A maioria, não sei se é o seu caso aí, mas a maioria das minhas seguidoras, né? Até porque tudo é energia. A maioria das minhas seguidoras são essas mulheres que têm essa energia masculina mais ativa, essa energia yang. O que é essa energia masculina mais aflorada, tá? Não tem nada a ver com sexualidade, com escolha sexual, e sim é aquela mulher que dá conta de tudo, que toma a frente das coisas, sabe? Mas que se sente cansada, se sente exausta, que foi até a live que nós fizemos ontem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura, essa interpretação, né? Desde o ventre da mãe, como foi o tipo do nosso parto, qual é a relação dele, né? Hoje, dessas memórias, que tá nos travando, né? Para alcançarmos o sucesso que nós almejamos, para muitas vezes a gente se culpa, a gente acaba procrastinando, tá? Então eu vou falar algumas características, né? Se você é essa mulher que fala, que nem o meu caso mesmo, né? Eu falava assim, nossa, mas eu sou boa no que eu faço, né? Antes de eu me tornar terapeuta, eu faço todos os movimentos, eu sou disposta. Mas por que eu não me sinto realizada? Por que eu não consigo alcançar esse sucesso, né? Porque sim, até hoje, meninas, eu sou daquela que sim, que eu procrastino um pouquinho, e isso eu me culpava bastante, e hoje não mais, tá? Então hoje eu entendo, né? Eu me conheço, eu entendo da onde vem essa procrastinação, mas saiba vocês que procrastinação, ela não existe. Então, nós não somos preguiçosa, nós não somos aquela que tem falta de foco, e muitas vezes a gente acaba se culpando, né? Eu acabava me culpando, eu acabava me falando assim, nossa, eu sou incapaz, eu não dou conta, né? Eu sou fraca, né? Porque eu até me comparava com até prima minha mesmo. Nossa, ela é casada, tem 2 filhos, trabalha fora, dá conta de tudo isso. Como assim eu não consigo dar conta? Então a gente cai na comparação. E até a própria sociedade, né? Olha pra nós e fala, nossa, né? Aquele negócio, a
grama do vizinho sempre é mais verde, né? Só que se a gente pular na grama do vizinho, talvez a gente perceba que a grama do vizinho é mais verde, mas ela é de plástico. Então, meninas, oi lindona, feliz noite, tudo bem? Então, e da onde vinha? Eu vou dar essa minha, da onde vem essa procrastinação, tá? Vou começar por ela, que é uma realidade minha. A procrastinação, ela tá muito ligada, tá? Com a memória do nascimento. Então, primeiramente, como foi o seu parto, né? O seu parto foi fácil, foi difícil, foi demorado? Você nasceu de parto normal? Você nasceu de parto cesárea? Então, normalmente, as pessoas, as mulheres as mulheres e os homens, né? Que nascem de parto normal, de parto cesárea, a gente não é aquela pessoa que precisou fazer esforço para nascer. Olha aí, Lili, até um pouquinho mais doloroso e pior, porque além, você foi tirada à força, né? Até mesmo te machucaram. Então precisou de muita força. Então talvez você é aquela mulher que quando vai dar um passo maior, né? Quando vai fazer algo pela primeira vez, aí vem a procrastinação. Por quê? Porque você já sabe que isso é dolorido. E mais do que isso, se talvez você não tiver a ajuda de outra pessoa, por quê? Nós que nascemos de cesárea, você que nasceu por fórceps, né? Precisou de ajuda de outra pessoa para vir para o mundo, para acontecer, né? Então, para ir para fora. E o que é a nossa vida profissional aqui, tá? Falando do sucesso e falando da energia do pai. A nossa vida profissional é você ir pro mundo, é você acontecer. Então, nós que nascemos de cesárea, normalmente, não é que a gente não consiga finalizar alguma coisa, finalizar um livro, finalizar um projeto, a gente até consegue. Mas se for com a ajuda de alguma pessoa, em dupla, em conjunto, a gente consegue ter um resultado mais rápido e melhor. Porque essa é a nossa memória de nascimento. Então, faz depois uma reflexão do jeito que você nasceu e como é a sua dinâmica quando você vai aí fazer algo pela primeira vez, quando vai, né, avançar. Então, faça essa comparação. E aí, aonde hoje eu entendendo isso, meninas, eu falo, ok, eu já sei da onde vem essa memória de procrastinação. Eu já sei da onde vem essa memória, porque eu queria tanto, né, ter alguém aqui para me ajudar, né, uma opinião dos outros. Porque eu já sei que vem, aí eu acolho a minha adulta, eu não me julgo mais, eu não me culpo mais, eu acolho essa minha criança, tá tudo bem, eu sei que você interpretou dessa forma, só que agora a gente pode fazer diferente. E voltando para a energia, essa é a memória do parto, tá? E voltando também para a energia que vem do pai, você era muito criticada pelo seu pai? Tudo que você... Tudo não, né? Mas a maioria das coisas. Tipo assim, olha fulaninha. Menina, isso tá errado. Você pensa muito alto. Isso não é pra você. Você até, por muitas vezes, você se tornou essa mulher forte. Essa mulher que vai atrás dos seus sonhos e até mesmo não se importa dos desafios. Não, esse é o do pai, tá, Flavinha? A gente tá trabalhando hoje o sucesso profissional, tá? Com a energia do pai. A energia da mãe tem a ver com a energia do nascimento, mas em outro aspecto,
tá? Aqui a energia do sucesso é de ir pra vida, é de acontecer, tá? A energia da mãe também tem a energia do nascimento, tá? Mas em outros aspectos. Aqui a gente tá indo pra força de ir pra vida, tá bom? De acontecer, tá bom? De ter já o sucesso já acontecendo, tá bom? Então, meninas, voltando aqui. Então, se você foi uma criança muito criticada, você era uma criança que você chorava muito, quanto ao parto, é verdade, preciso fazer muita força para realizar algo maior. Às vezes fico esperando alguém me dar uma luz. É isso mesmo, Lili. Então, aí você acolhe essa criança, primeiramente, você sai da culpa, porque o que acontece, né? Aí a gente entra na culpa, a gente se sente incapaz, né? A gente se sente insegura, porque como é que eu vou fazer sozinha? Se eu não nasci sozinha, se eu não vim pro mundo sozinha, né? E o que acontece? A nossa autoestima vai lá para baixo. É onde também muitas mulheres têm problema de autoestima. Por quê? Porque por causa dessa culpa. Então, a primeira coisa é olhar, nossa, eu já sei de onde vem isso, né? Então, tá tudo bem. E como é que eu posso ressignificar isso? E agora eu não preciso mais fazer tanta força, né? Foi aquele momento. Agora eu já tenho outros caminhos e eu posso fazer um projeto. Então, eu não preciso mais me desgastar, gastar tanta energia. E aí a gente entra com as técnicas da terapia, né? A imersão criativa para limpar essa memória, ressignificar, né? Porque isso que a gente está tendo aqui na live é o quê? A gente está tendo uma expansão da consciência. Não adianta só ficar na mente, não adianta só eu saber que esse meu conhecimento, ele tem que descer pro coração, para se tornar um sentimento verdadeiro, né? Porque a gente cocria a nossa vida pelo nosso sentir. Aí é onde entra a potência da vaporização do útero. Por quê? Porque a gente tem que olhar, vamos lá, procrastinação. Procrastinação e também dificuldade de ter sucesso. Olhar para o nosso nascimento, olhar a nossa relação com o nosso pai. No final aqui, eu tô até olhando porque eu fiz aqui uma colinha. Eu vou soltar algumas perguntas para vocês refletirem, tá? Para vocês saberem o que você carrega desse masculino. Então, o meu relacionamento, meninas, assim, a forma como a minha criança interpretou, como ela se sentiu. Se ela foi uma criança que era muito criticada, ela hoje traz uma memória, né, gravada de humilhação. Então, por que eu não consigo ter esse sucesso? Porque eu mesma acabo me auto-sabotando, que é onde entra a procrastinação. Eu acabo me auto-sabotando, aí eu deixo para depois, eu termino desistindo, porque eu já sei que eu vou ser criticada. Eu já sei que eu vou ter que fazer muito esforço, e o quanto de esforço e dolorido, né? Foi eu ter nascido de fórceps, como a Lili aqui relatou. Então, eu não preciso ser criticada de novo. Eu não preciso passar por essa dor de novo. Então, mas Verali, eu não lembro da minha infância. Eu não sei se eu fui muito criticada. Então, se tudo que você falava, né? Olha, de novo fazendo isso, você sonha muito alto. Isso, você não tem condições para isso, né? Você é uma criança que chorava muito.
Então você vai percebendo, nossa, será que falam que eu era uma criança chorosa, né? Deixa eu ler aqui. Se você sente vergonha, até você mesma adulta, né? Porque eu sentia muita vergonha. Eu falava, e eu sentia vergonha, não é dos outros, era de mim mesma. Eu falava assim, gente, como assim? Eu tenho tanto conhecimento, eu sou boa no que eu faço, sabe? Eu não, por mais que eu procrastine algumas coisas, mas eu não sou preguiçosa, eu sou responsável. Então, por não atingir, né, esse sucesso, eu acabava tendo vergonha de mim mesma. Então, a gente tem que ir lá, limpar todas essas memórias, a gente tem que ressignificar. E o outro ponto também que a gente não pode deixar de esquecer, né, é que nós somos mulheres de muitos partos. Todas as memórias das mulheres da nossa família, nós carregamos no nosso útero. Então, também, qual é o padrão das mulheres da sua família, das ancestras, tá? Como elas se relacionavam com o dinheiro? O dinheiro chegava fácil para elas, elas tinham abundância, elas tinham independência. Como era, qual é o padrão das suas ancestras na vida profissional? Né? Porque a gente aprendeu, né? O nosso útero aprendeu a ser mulher com essas mulheres. Principalmente. A gente olha para a mãe? Olha, né? Porque foi a nossa mãe que se gestou. Mas, gente, façam uma análise, depois vocês me contam. Mas a gente tem uma ligação direta e muito forte com a nossa avó materna. Porque o óvulo que gerou a gente foi feito lá na barriguinha da vovó, quando ela estava esperando a mamãe. Então, a gente traz muitas coisas. Eu tive que trabalhar muito minha avó materna. Então, a gente tem que olhar, e aqui, como a gente está falando do masculino, não só olhar esse padrão dessas mulheres com o dinheiro e com a profissão. Se elas não tinham independência, dependência da profissão ou do dinheiro, da onde vinha esse dinheiro? Do masculino. Então, por mais que a gente pra frente, faz, acontece, né? É de outra geração. Outro detalhe. Você escutava muito da sua mãe? Ah, dinheiro é com seu pai. Eu não tenho dinheiro, não. Dinheiro é com seu pai. A gente aprendeu que o dinheiro tem que vir do homem. E se o dinheiro tem que vir do homem, como eu, mulher, vou ganhar dinheiro? Como eu, mulher, vou ter mais sucesso? Minha avó materna é uma grande referência para mim. Era uma mulher forte, ativa e muito executora. Apesar de vir de uma geração submissa. Sempre trabalhou e ajudou a todos. Era comerciante. Então, aí a gente tem que olhar e ver assim. Por exemplo, né? Você colocou aqui, Noelle, ajudou a todos. Será que eu sou essa mulher que também acaba ajudando a todos? Me coloco por último, até ganho bem, mas sempre fico não consigo crescer. Por quê? Porque acabo ajudando todo mundo. Então, a reflexão que a gente tem que fazer, o que eu me pareço com a minha avó, com a minha mãe, e o que isso está em desequilíbrio dentro de mim. Oi, Manu, feliz noite. Então, tudo isso, tá vendo? Então, tudo isso a gente tem que olhar. E mulheres, mais do que isso, da onde vem? A Noelle acabou de falar aqui, né? Que a avó dela não era tão submissa, né? Mas a maioria das mulheres ancestrais eram submissas.
Então, a gente tem raízes que não é só da nossa mãe, da nossa avó. É fortemente de 7 gerações a 8 para trás. Mas na realidade a gente traz memórias desde a primeira mulher. Então, a gente tem que o quê? A gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima. A gente tem que trabalhar muito o nosso merecimento. A gente tem que se colocar no lugar que a gente pode, que a gente é capaz, né? Lá na infância, talvez eu era muito criticada, até porque, né, aquilo que eu fazia para os meus pais era algo que realmente eu estava sonhando, não era para mim, devido às situações deles, devido até a escolha de vida deles. Mas eu posso escolher diferente. Hoje eu fiz a oração do antepassado. Muito bom, Flávia. Muito bom. Tudo ajuda. Então, a gente tem que se autovalorizar. A gente tem que trabalhar. Isso é a dinâmica do dia a dia, tá, gente? Mente, consciente, né? Sair da culpa da adulta, acolher a criança. Isso é a mente consciente. Fazer a oração dos antepassados. Por quê? Porque tudo a um nível a gente tá se curando. Mas lembra que tá tudo gravado no nosso subconsciente? Que tá muito ligado à nossa gestação e à nossa primeira infância? Só que aí tem também, em potência, essas memórias matriz energética que está gravada no nosso útero. E olha, eu mesma, né, já falei, acho que ontem eu fui na aula de segunda-feira na academia. Eu fiz um monte de cursos, né? E a minha intenção de fazer cursos, eu me virei terapeuta por um acaso, né? Era de me curar. Mas como eu sou essa mulher, eu me tornei essa mulher Yang, eu fazia cursos que mexia muito com o racional. Até mesmo quando a gente está lá na imersão, né, acessando o subconsciente, ressignificando a criança, a gente tá no controle. Tá sim mandando uma informação, a gente tá em uma onda teta, onde é a onda que o nosso subconsciente, né, ele recebe e grava as informações, mas a gente tem um órgão, nós mulheres, o útero, que ele é energético, que ele é a nossa matriz energética, é o nosso caldeirão. E mesmo as mulheres que hoje em dia não têm útero, mas só não tem o útero físico, mas tem o útero energético, que fica o quê? Tudo aqui nesse nosso primeiro e segundo chakra, né? Que é o nosso chakra sexual, o nosso chakra onde fica o nosso útero. Então, mesmo que se retirou o órgão, mas o campo tá aqui, o energético tá aqui. Então, a gente tem que limpar. É onde entra essas limpezas uterinas. E o que eu quero dizer com isso? Né, que eu fazia muitos cursos e todos eles são válidos porque uma terapia, uma técnica vai integrando a outra. Tanto é que na imersão eu utilizo várias técnicas, né? Eu utilizo o acesso ao subconsciente, eu utilizo os exercícios sistêmicos que vêm da constelação, eu uso as técnicas do Theta Healing para quebrar votos, contratos, acordos. Mas eu tenho que olhar para o meu feminino. Nós somos mulheres. E enquanto a gente não se harmonizar com o nosso feminino, a gente vai estar na vida, igual a Lili falou, indo com muita força, com muita energia yang. E eu me conectando com o meu feminino potente e criativo, eu vou continuar sendo essa mulher forte, essa mulher criativa, essa mulher de sucesso, mas com a minha essência de mulher feminina, que a cada semana tá em um ciclo e tá em conexão com uma lua interna e tá em conexão com uma deusa.
Então, a gente tem que, trabalhar o nosso feminino. Senão a gente vai se tornar essa mulher frustrada, carregada de culpa, carregada de vergonha, precisando fazer muita força, não só física, como energética mesmo, para acontecer, aquela que tem que dar conta de tudo. E como a gente tá dentro da gente, exausta, cansada, querendo colo, se sentindo que não é compreendida, né? Se sentindo que não é reconhecida. Então, tem que voltar aí para limpar essa memória de procrastinação e de dificuldades do sucesso. Meninas, eu vou falar aqui e vocês ficam aí só na reflexão. Eu separei algumas perguntas aqui. E isso fala muito sobre essa dinâmica nossa de sucesso, de acontecer na vida, de atrair, né, os homens para nossa vida. E os homens não somente nos relacionamentos amorosos, mas o chefe, os amigos. Então, presta atenção nessas perguntas, tá? O seu pai era ausente ou presente? E meninas, esse ausente e presente não é aquele pai, não, meu pai era ausente porque minha mãe é mãe solteira ou se separou muito cedo. Não, não é esse tipo de ausência. O seu pai pode ser aquele que ele é presente. É casado, todo dia tá lá na sua casa, só que é aquele pai que nunca brincou com você. Você tava até no mesmo ambiente que ele, na sala, mas você tava lá brincando e ele tava lá vidrado no jogo. O pai ausente também é muitas vezes aquele pai que quem tinha a voz mais forte e talvez chegava até com a provisão, não necessariamente precisa chegar com a provisão, era a sua mãe. Talvez era o seu pai que trazia o dinheiro para casa, mas quem comandava era a sua mãe. Isso também é a memória de um homem, de um pai ausente, de um pai fraco, de um pai coitado. Aí o que a gente acaba atraindo, principalmente nos relacionamentos? Esses homens com a energia mais feminina. O que é a energia mais feminina? Que quem comanda é a mulher, né? Então, que você muitas vezes se torna até mesmo a mãe do seu namorado, do seu marido, ou você atrai homens que é cheio de problemas, cheio de BOs. Então, reflete aí. Como era o seu pai? Ausente ou presente? Lembrando, meninas, não tem a ver com bonzinho, com ausente fisicamente falando, né? Não tem a ver com amor, tá? Isso é memórias, interpretações, criança, tá? O que você mais admira no seu pai? Principalmente vocês, meninas, que vão participar da imersão segunda-feira. Deixa eu ler aqui, Flavinha. Hoje fiz a oração dos outros. Pois é, e aí? Não entendi, Flavinha. Pois é, e aí? Como fazemos? Como fazemos o quê, lindona? Então, principalmente vocês que vão participar da imersão e querem mergulhar aí no autoconhecimento, o que mais você admira no seu pai? O que mais te incomoda? Quais as atitudes do seu pai que te incomodam? Para mudar tudo isso é a nossa jornada. É igual tá aqui. Essa expansão da consciência, né? Onde eu tô trazendo consciência, conhecimentos. Em algum nível, eu já tô trabalhando a minha criança. Fazer aquele protocolo que eu te passei, tá? De fazer as limpezas através dos chás,
dos banhos de assentos, as vaporizações, das imersões, porque a gente precisa trabalhar o nosso subconsciente também, os exercícios sistêmicos, né? Porque a gente não é uma coisa e a gente não traz uma memória, a gente traz várias. Inclusive, o padrão do meu pai não é só porque é o meu pai, é o marido da minha mãe, né? Ou quem se relacionou com a minha mãe. Isso já vem de um padrão familiar também, né? Minha mãe já atraiu isso porque também já tem um padrão. Existe algum incômodo, né, maior entre você e seu pai? Como é que você entende essa energia masculina? O que você acha dessa energia masculina? Ela é forte, ela é agressiva, ela é rude? O que você entende por uma energia masculina? O que você sente pelos homens que você acabou atraindo para sua vida? Então, faça uma autoanálise. Os seus ex-relacionamentos, o que eles têm em comum? Como você se sentia perante esses relacionamentos, por mais que foi totalmente diferente um do outro? Você realmente, né, acredita que você é merecedora do sucesso? Ou se você ter sucesso, você vai ficar muito diferente da sua família, você vai ser a diferente, você vai atrair para você mais responsabilidades, vai ter que ajudar a família. Então, faça essas reflexões. Você tem, igual a Lili respondeu aqui, né? A Lili já falou que ela precisa fazer muita força, né? Quando ela tá num projeto aí. E você? Para você criar algo novo, para você mudar a sua vida. Isso acontece de maneira fácil, você precisa fazer muita força, você precisa da ajuda de várias pessoas, você precisa da opinião ou da aprovação de uma segunda pessoa? Então, tudo a gente tem que analisar, lindona. Ó, a Flavinha escreveu assim, ó: eu tenho prazer em ajudar. É como eu falei antes lá pra Noelle. A gente tem que, tudo na nossa vida tem que vir com muito equilíbrio. Por que você tem prazer em ajudar? Esse seu prazer em ajudar, ele acaba, de alguma forma, te colocando em segundo lugar, em segundo plano? Você deixa de fazer as coisas, muitas vezes, para você, para ajudar a família, para ajudar o filho. Você não tá na síndrome da mulher salvadora? Porque muitas vezes a gente se coloca, principalmente em relacionamentos e família, na mulher salvadora. Aí eu quero salvar salvar todos. Aí eu sou aquela mulher que toma a frente de tudo, faço tudo, ajudo todo mundo, não dou prioridade para as minhas coisas. Às vezes eu tô em um serviço, não é nem porque eu gosto, porque me dá prazer, e sim pelo financeiro. Então tudo isso eu deixo de fazer para ajudar o outro. Então, e assim, né? Não é 8 nem 80. A gente tem que estar no equilíbrio e saber, né? Se isso me prejudica de alguma forma, e muitas vezes, não sei se é o caso de vocês duas aí, da Manu e da Flavinha, muitas vezes as mulheres que se anulam, que terminam fazendo mais pelos outros, normalmente são as mulheres que não são reconhecidas,
São as mulheres que quando elas precisam de ajuda, ela não recebe ajuda, né? Então, veja se isso acontece em vocês. E vocês, mulheres que estão aqui, vocês, o que você se identifica mais? Você é essa mulher de energia forte, que vai, que acontece, mas que mesmo assim se sente cansada, exausta, não reconhecida, criticada? Ou você é aquela mulher mais zen, aquela mulher que não é de falar muito, aquela mulher que, sabe, tanto faz como tanto fez? Então, quais são essas memórias que você precisa limpar para você conseguir esse sucesso? E para atrair, para quem tá trabalhando relacionamentos mais saudáveis, mais felizes. Então, daí, olha como você se sente no seu relacionamento atual e qual é o padrão dos seus antigos relacionamentos. O que eles têm em comum? O que você está atraindo para sua vida? Você está atraindo um parceiro? Ou você está atraindo, vamos lá, usar casamento, tá? Mas pode ser namoro. Ou você tá casando com seu pai, ou você tá casando, sei lá, com o seu irmão, eu digo assim, porque tá casando com alguém que você tem que ser a mãe dessa pessoa. Então, o que você tá atraindo nos seus relacionamentos amorosos? Tá casando com o pai, tá casando com o filho, porque você virou mãe desse parceiro. Então, vai fazendo essa autorreflexão. É batata. Não tem pra onde correr, não. Quando a gente parte aqui pra descascar nossa cebolinha, a gente vai, sabe, vai caindo fichas. Ontem eu tava participando eu assisti uma constelação. Nossa, meninas, me caiu uma ficha que é assim, tá? A gente não consegue vir tudo de uma vez. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo é o que a gente consegue dar conta. A gente até queria mudar a nossa vida, né, do dia pra noite. Mas o que nós nos tornamos hoje, a gente não construiu da noite pro dia. Então leva um tempo, até porque essa mudança que a gente quer, né, de 360 graus, vamos falar assim, a gente não dá conta, nem fisicamente, o nosso corpo não aguenta. Então a gente vai esvaziando a nossa mochilinha, ela vai ficando mais leve. E sim, vai chegando situações e a gente vai ficando mais rapidinha. Então a gente já sabe, opa, por quê? Porque eu já tenho conceitos básicos, eu já tenho expansão da consciência, aconteceu uma coisa, eu já tô ligada aqui no Ho'oponopono, eu já sei que aconteceu uma situação, eu já tenho a ferramenta certa para usar, né? Já sei trabalhar os meus ciclos, os meus 4 ciclos do mês. Então, meninas, vejam aí o que mais te incomoda no seu pai. O que você está repetindo desse homem? Tanto na vida profissional como nos relacionamentos. O que você atraiu até hoje para sua vida? E vai vendo. Verali, não sei como eu nasci. Pergunta para sua mãe, pergunta para uma tia, né? Quanto mais informação você souber, mais você vai ter clareza. A Verali não tem, olha, não, minha mãe já morreu, minha mãe não lembra, não tem informação nenhuma, não tem problema. Quando a gente vai para a imersão, o seu subconsciente começa, ó, a aflorar. E você começa a sentir no seu corpo aonde estão essas memórias. Então, por isso, essa soltura.
Por isso é tão importante a gente fazer essas limpezas, principalmente as energéticas, que são a do útero. E sim, meninas, é porque eu acabei me perdendo. Ontem eu estava assistindo uma constelação familiar e me caiu uma ficha que nunca tinha me caído antes, sobre a minha avó materna. Porque a minha avó materna, a mãe dela morreu muito cedo. Então ela teve que se tornar mãe das irmãs, né? Das irmãs, dos irmãos. E eu me coloquei muito como mãe dos meus irmãos. E olha que eu tive uns pais presentes. Tenho uns pais presentes. Mas eu morei sozinha com meus irmãos. Eu que levava os meus irmãos para a escola. Quando eles brigavam, eu que estava ali. Porque eu morava sozinha com eles. Então, a gente acaba repetindo de uma forma diferente. Quando a gente fala repetindo o padrão, não é que tem que ser igual. Mas olha, viu a diferença entre a minha avó que perdeu a mãe e eu que não perdi a mãe, sempre tive a mãe presente, uma mãe presente mesmo, que ajuda muito os filhos. Mas eu tive momentos, anos, que eu tava no comando. E o que aconteceu? Eu tava no meu lugar errado. E por muitas vezes eu tava maior do que minha mãe. Na dinâmica da constelação. E tudo isso a gente traz emaranhado para nossa vida. E tudo isso a gente vai atraindo parceiros que vai responder a essa vibração de mãe. Então eu tenho que aconselhar, eu tenho que resolver os BO, eu tenho que tomar a frente de tudo, eu que resolvo as viagens, eu que... Entende? Nosso subconsciente é a criança, né? A criança que interpretou de uma forma infantil, de uma forma sem saber certo, errado, bom e mal, sem entender os conceitos da sociedade, que a sociedade impõe. Então, meninas, fica aí, né? Essa live vai ficar gravada. Quem quiser depois colocar lá só no momento das perguntas para vocês responderem. Isso, se vocês pararem para refletir, vai começar, ó, mesmo sem vocês forçarem, vai começar a pular um monte de lembranças. Igual eu tava ontem, a pessoa tava falando sobre a menina, né, que tomou o lugar da mãe, que foi uma história diferente. Aí, do nada, que não existe do nada, eu falei, nossa, olha que engraçado. Minha avó tomava conta das irmãs, os irmãos, porque a mãe morreu cedo. Eu também, minha mãe não morreu, era presente, mas eu acabei ficando nesse lugar. Então, vai fazendo isso e sentiu no coração, vem para a imersão de segunda-feira. Ela vai ser trabalhada somente as memórias que trazemos do masculino, tá? A gente vai trabalhar o nosso pai desde a nossa gestação. Hoje a gente falou do nascimento. Obrigada. Hoje a gente falou do nascimento, mas na imersão a gente vai voltar no momento que a mamãe descobriu que estava grávida. A gente vai voltar desde esse momento, mas olhando para o pai, tá? Então a gente vai fazer toda essa ressignificação da criança e do pai. E a gente também vai limpar os nossos antigos relacionamentos amorosos, tá? Os miasmas. A gente vai quebrar votos, contratos, acordos, porque a nossa palavra tem poder, né? Que nem eu falei, é aquela coisa de adolescente. O meu grande amor, o primeiro amor da minha vida, né? Eu só vou ter filho se for com você, eu só vou casar se for com você. Quem casou na igreja católica, até que a morte os separe. Aí ninguém morreu, só se separou. E também porque para o espírito não existe morte, né?
E também na vaporização e mesmo na imersão criativa, para quem não optar, porque você pode fazer com a vaporização ou sem a vaporização, tá? A gente vai trabalhar também essas memórias ancestrais, o padrão dessas mulheres referente aos homens, em termos financeiro, profissional, relacionamentos. Então a gente vai limpar esse padrão masculino. Vai ser uma imersão somente para limpar a energia e as memórias masculinas, tá bom? Então é isso, meninas. Quem tiver alguma pergunta, me falam aí se caiu muita ficha de vocês, se deu para esclarecer, trazer um pouquinho de autoconhecimento. Deixa eu ver aqui, eu não vi todo mundo que entrou, gratidão por quem estava aqui, viu? E amanhã eu vou fazer outra live também, tá? Amanhã eu acredito que vai ser às 8, tá bom? Beijos e gratidão por vocês estarem aqui, tá? Qualquer coisa, passa a pergunta. Obrigada, Noelle. Obrigada, Manu. Beijos, meninas. Fiquem com Deus. Bom descansos. Tchau. Obrigada, Lili. Beijo em todo mundo aí. Beijo.